Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você conferindo aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. E hoje vamos conferir os principais momentos das sessões dos dias 18 e 19 de maio de 2016. Karina, dias em que tivemos julgamentos importantes, a questão da Defensoria Pública na quarta-feira e também o julgamento da fosfoetanolamina na quinta-feira, sobre o que nós vamos falar daqui a pouquinho, especificamente do que se trata. Então, fazendo primeiramente... a parte mais difícil do julgamento dessa semana seja falar. Até no direto do plenário, em determinado momento, foi até difícil falar o nome, mas que está na ponta da língua exatamente de todas as pessoas que acompanham a questão desta que é chamada de pílula do câncer. Um dos destaques da semana, com toda certeza, Karina. Certamente, Cadu. Na quinta-feira, os ministros acabaram deferindo a medida cautelar que havia sido solicitada para suspender a possibilidade de fabricação e distribuição dessa pílula, já que os resultados, os efeitos colaterais, as pesquisas conclusivas sobre o resultado final dessa pílula do câncer ainda não foram alcançadas. Então, há uma temeridade, um perigo iminente à saúde pública e uma necessidade de urgência para se suspender a aplicação e a distribuição dessa medicação. E, nesse sentido, acompanhando o voto do ministro Marco Aurélio, os ministros acabaram deferindo a medida cautelar para suspender essa distribuição dessa medicação de nome tão complicado que eu não me atrevo a falar, Cadu. E na quarta-feira, o julgamento também importante, foram vários julgamentos, na verdade, envolvendo a Defensoria Pública, Defensorias Públicas Estaduais e também a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. Na quarta-feira, ao contrário da quinta, os ministros negaram o pedido de medida cautelar que havia sido feito para suspender a autonomia que a emenda constitucional número 74 de 2013 teria conferido à Defensoria Pública do DF e da União. O principal argumento para essa ação direta de inconstitucionalidade, o pedido de liminar, era de que essa iniciativa para a propositura de uma emenda à Constituição das defensorias deveria partir do Poder Executivo. E dentro das possibilidades de propositura de emendas à Constituição, no Executivo, nós temos o Presidente da República. E a proposta de emenda teria sido deflagrada por iniciativa parlamentar. Então, esse era o principal argumento para se declarar a inconstitucionalidade da emenda. Mas os ministros entenderam que, a princípio, não havia necessidade, urgência e nenhuma plausibilidade do pedido para se definir a cautelar e acabaram negando o provimento, negando a medida cautelar, vencidos apenas o ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar Mendes. Outros julgamentos envolvendo o tema também Defensoria Pública foram julgados procedentes, vencido o ministro Marco Aurélio, e giravam em torno de leis estaduais que, de alguma certa forma, determinavam ou estabeleciam que o governador teria uma certa autonomia administrativa sobre as defensorias públicas, por exemplo, do estado do Amapá. E isso foi considerado inconstitucional por maioria no plenário da quarta-feira. Então, na quarta, nós tivemos um tema importante, Defensoria Pública, confirmada, pelo menos até o julgamento de mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, as autonomias previstas constitucionalmente, tanto orçamentária, financeira, administrativa, das defensorias públicas da União e do DF, e na quinta-feira o julgamento acerca da pílula do câncer, que a partir de então fica proibida a sua comercialização, fabricação e distribuição por todos os hospitais do Brasil. Mas no caso da pílula do câncer é uma medida liminar, então também, ainda haverá o julgamento de mérito. Exatamente, a decisão vale, a eficácia dessa decisão, me lembro inclusive a ministra Carmen Lúcia deixando isso bastante claro ao término do julgamento. A eficácia é daqui para frente, então as pílulas que já existiam no estoque, elas poderão ser ministradas, mas não haverá mais distribuição dessa pílula e a possibilidade do seu uso para o tratamento desse câncer maligno, né, dessa neoplasia maligna, que é como se diz a lei. Suspende os efeitos, então, da lei que permitia essa utilização, sem mesmo que houvesse autorização da Anvisa.
Vamos voltar para a sessão plenária da quarta-feira. Daqui a pouquinho voltamos a esse julgamento que aconteceu na nossa sessão da quinta. O plenário do Supremo Tribunal Federal indeferiu na quarta-feira a medida cautelar que pretendia suspender os efeitos da emenda constitucional que deu autonomia à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. O ministro Dias Toffoli apresentou o voto vista e decidiu acompanhar a relatora ministra Rosa Weber. A presidência da República questionava uma emenda que modificou parte do artigo 134 da Constituição Federal sobre a autonomia funcional e administrativa das defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Em dezembro de 2015, os chefes de estados dos países membros do Mercosul firmaram um documento denominado Comunicado Conjunto de las Presidentas e los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur e Estados Associados, em que, no item 24, afirmam o compromisso com a autonomia das defensorias públicas nos seguintes termos. Item 24. Ressaltam a necessidade de avançar no fortalecimento dos sistemas de defensoria pública oficial com o propósito de garantir o acesso à justiça às pessoas em condição de vulnerabilidade e assegurar o irrestrito respeito aos direitos humanos, destacando o compromisso com que atuam em consonância atuam. Nesse contexto, se comprometem a incentivar a independência técnica. Isso está nesta carta dos presidentes do Mercosul, se comprometem a incentivar a independência técnica, a autonomia funcional e financeira, por ser elementos que trazem um efetivo exercício de matéria de sua competência e, para tanto, garantem um serviço eficaz e gratuito, livre de qualquer ingerência, intervenção ou controle por parte dos outros poderes do Estado. Então, eu digo concluindo que, ao contrário, portanto, da pretensão da inicial de atribuir pecha de incompatibilidade com o texto da Constituição, eu vislumbro no espírito da norma a busca pela elevação da Defensoria Pública a um patamar adequado a seu delineamento constitucional originário de função essencial à justiça, densificando o direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que ordena ao Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, pelo exposto, senhor presidente, eu estou acompanhando o brilhante voto proferido pela eminente relatora, a ministra Rosa Weber, relatora desse feito, e dos que a acompanharam, pedindo vênia à divergência, para também indeferir a liminar. É como voto, senhor presidente. O ministro Gilmar Mendes considerou o risco dessa autonomia ser usada como pretexto para aumento de gastos com benefícios e avaliou a medida como uma afronta à separação dos poderes e, por isso, deferiu a liminar. Dados que vão ser revelados agora em junho indicam que há um desajuste completo em relação à lei de responsabilidade fiscal e um festival das autonomias. Portanto, presidente, acredito que este tribunal tem uma grande responsabilidade. Estou convencido, ao contrário de Vossa Excelência, de que aqui, evidentemente, se cuida de uma violação da divisão de poderes. A mim me parece que nós temos que meditar muito sobre isto. Até porque, se nós não o fizermos, certamente a realidade vai impor limites. Em função, nós vemos agora, esses superempoderados poderes nos estados já não estão conseguindo receber os seus riquíssimos vencimentos, em função da crise financeira que se abateu sobre essa economia. A relatora, a ministra Rosa Weber, reforçou seu posicionamento. O fato de se reconhecer legitimidade constitucional a esta emenda 74, em absoluto, implicaria necessariamente em reconhecê-la a outras categorias, né, inseridas em poderes e que teríamos que examinar caso a caso à luz justamente do princípio da separação de poderes enquanto cláusula pétrea do artigo 64 da Constituição. Mas, de qualquer maneira, eu entendo também, na linha de todos, né, os que anteriormente se manifestaram, a partir das colocações do ministro Gilmar, que há necessidade, sim, de que se enfatize, de que não estamos aqui dando carta branca para
a concessão de benefícios e entendo eu que esse plenário tem encontro marcado com esse tema no que diz respeito às vantagens que estão sendo asseguradas, auxílio moradia à magistratura. Nós temos ações no âmbito do Supremo Tribunal que vão trazer este debate ao plenário. E quando o debate se fizer, eu tenho posição firmada há muito tempo a respeito do tema. Não é disso que aqui se trata. E, por isso, em juízo de delibação e pedindo vênia às compreensões contrárias, eu reafirmo o meu voto, senhor presidente. A medida cautelar para derrubar a emenda que garantia a autonomia das defensorias públicas foi então negada por decisão da maioria do plenário. Foram vencidos os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Para a Corte, possíveis abusos por parte das defensorias podem ser fiscalizados e combatidos. O nosso arcabouço normativo tem instrumentos suficientes para evitar abusos. Nós temos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dos instrumentos mais modernos para evitar excessos no que tange aos vencimentos e vantagens do funcionalismo, na medida que essa lei estabelece limites orçamentais muito claros. Nós temos sempre o acesso ao Poder Judiciário para contestar vantagens concedidas que eventualmente sejam ilegais. A autonomia não é soberania e a autonomia não é autorização, um bio de indeniidade para se fazer o que bem se entender, muito menos sem considerar todo o contexto administrativo no qual se insere aquela entidade dotada dessa autonomia administrativa. Karina, foram várias ações que foram julgadas em relação ao tema da Defensoria Pública, como você já adiantou, e um caso específico chamava a atenção, que era o caso da ação proveniente do Estado do Amapá. No caso da lei do Amapá, que também foi conhecida parcialmente, na parte conhecida foi julgada procedente, vencido, nesses casos, apenas o ministro Marco Aurélio, ela dava autonomia, como eu disse, ao governador do Estado para, por exemplo, determinar a nomeação de defensores públicos ou mesmo autorizar o afastamento deles sem qualquer tipo de critério estabelecido na lei. A possibilidade, inclusive, do governador nomear um defensor público, fazer essa nomeação, o que deveria ser atribuição do defensor público geral, enfim. Havia até uma informação de que concursos públicos para provimento desses cargos de defensores não teriam sido realizados ainda no estado do Amapá e que advogados inscritos no quadro da OAB que estariam fazendo essas atividades. Durante o julgamento, os ministros disseram, então, que essa lei seria considerada, portanto, inconstitucional por ferir o princípio da autonomia administrativa, funcional, que a emenda constitucional 74 de 2013, insisto, teria garantido, na verdade, a própria Constituição Federal. A emenda 74 dava autonomia para a Defensoria Pública do Distrito Federal. Aqui nós estamos falando da do Amapá. E aqui, então, portanto, violava essa autonomia funcional garantida constitucionalmente a Defensoria Pública do Estado do Amapá. Eu queria só fazer um reforço, Cadu. Na quarta-feira foi julgado, então, o pedido de medida cautelar na ação direta que questionava a constitucionalidade da emenda 74 de 2013, que, como a gente disse, dava autonomia às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Ou seja, essas defensorias podem elaborar um projeto de lei orçamentária para aferir o quanto de orçamento serão necessários para as suas atividades no decorrer do ano seguinte. E, nesse caso, na medida cautelar, os ministros acompanharam, a maioria acompanhou o voto da ministra Rosa Weber no sentido de indeferir a medida cautelar, mantendo, portanto, rígida a emenda constitucional, até pelo menos o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade. E, nesse ponto, ficaram vencidos dois ministros, ministro Gilmar Mendes e ministro Marco Aurélio. Sessão plenária da quarta-feira, inclusive uma curiosidade, na quarta-feira nós tivemos os debates relativos à questão da Defensoria Pública e na quinta-feira, dia 19 de maio, foi comemorado o Dia da Defensoria Pública. Agora, na quinta-feira, o tema em destaque foi outro. Você vai ver no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal concede liminar proibindo o uso da fosfoetalonamina, mais conhecida como pílula do câncer. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias, com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E na sessão desta quinta-feira, o plenário do STF concedeu liminar proibindo o uso da fosfoetanolamina, mais conhecida como pílula do câncer.
A substância é distribuída de graça há anos pela Universidade de São Paulo, mas ainda não é autorizada pela Anvisa. Em abril, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, permitiu que a USP mantivesse o fornecimento até o fim do estoque existente. Por maioria, o plenário concedeu liminar para suspender a lei que libera a fabricação, distribuição, porte e uso da fosfoetanolamina, substância supostamente eficaz no combate ao câncer. A lei foi questionada no STF pela Associação Médica Brasileira, que alega que o uso do medicamento só pode ser autorizado quando for regulamentado pela Anvisa e sua eficácia for comprovada. Ela não é contra a substância fosfoetanolamina. Se a lei prosseguir dessa forma, mal feita, desrespeitando toda a comunidade médica científica internacional e nacional, haverá um aumento das mortes pelo abandono do tratamento convencional já existente. De acordo com o relator ministro Marco Aurélio, hoje 60% dos casos de câncer podem ser curados se tratados de forma adequada. Entretanto, o ministro ressaltou que é dever do Estado garantir o controle das substâncias fornecidas à população e destacou que o Congresso Nacional não pode autorizar a comercialização de uma substância que não possui registro na Anvisa. O Congresso Nacional, ao permitir a distribuição de remédio sem o controle prévio de viabilidade sanitária, não cumpriu com o dever constitucional de tutela da saúde da população. Defiro a liminar pleiteada para suspender a eficácia da Lei 13.269 de 2016, até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade. É como voto. O ministro Edson Fachin abriu a divergência, entendendo que deve ser garantido o fornecimento da fosfoetanolamina a pacientes terminais. Para ele, as condicionantes exigidas para o acesso a uma substância podem ser relativizadas em razão da gravidade do estado de saúde do paciente. Há casos em que, ante a gravidade da doença apresentada pelo paciente, a própria agência reguladora admite processo simplificado. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator e destacou que a própria Anvisa autoriza o uso da fosfoetanolamina por pacientes terminais e que, para isso, a lei não precisa estar em vigor. Tal programa viabiliza a oferta de medicamento novo promissor para uso pessoal de pacientes, ainda sem registro na Anvisa, que esteja em processo de desenvolvimento clínico destinado a pacientes portadores de doenças debilitantes graves e ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados no país. O ministro Luiz Fux defendeu a realização de uma audiência pública para debater o assunto. Ausência de capacidade institucional do Poder Judiciário regular essa questão. É o típico caso de uma questão que demanda audiência pública, que precisamos ouvir a comunidade científica. Para o ministro Dias Toffoli, um juiz não tem competência para avaliar se um medicamento é seguro e eficaz. Eu não tenho competência nenhuma, e nenhum de nós aqui tem competência nenhuma de avaliar se o medicamento é seguro e é eficaz. O risco para o paciente de uma substância ainda não testada, ela produz talvez mais riscos do que benefícios. Com a decisão, a lei que liberava a fosfoetanolamina fica suspensa até que o STF decida a questão de forma definitiva. Mas o entendimento não afeta os pacientes que já têm acesso à substância. Para eles, o fornecimento continua liberado. Bom, o voto apresentado pelo ministro relator Marco Aurélio foi exatamente no sentido de conceder a liminar, portanto, barrando a distribuição da fosfoetanolamina, e a divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Quais os argumentos do ministro nessa divergência apresentada? Um dos principais argumentos dele é dizendo que o legislador tem autonomia para trabalhar esse assunto e se autorizou essa distribuição, estaria dentro do poder
legislativo essa atribuição e essa competência. E que a Anvisa, a ausência de autorização da Anvisa, seria uma opção do próprio legislador, já que a Anvisa não tem competências privativas. Então, ele disse que essa legislação não seria inconstitucional, porque a mesma criação da agência seria uma opção do legislador. E quando o legislador opta por fazer a lei e permitir a distribuição dessa medicação, não haveria usurpação e nem violação de princípio da separação dos poderes e nem da administração pública. Então, nesse sentido, ele acabava negando o pedido de medida cautelar. Mas, como você disse, a maioria do que se formou no plenário foi no sentido de se conceder a liminar para suspender os efeitos dessa legislação e proibir a distribuição dessa medicação, já que considera-se, pelo menos diante dos motivos que foram apontados, ainda é preciso a análise do mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, mas, a princípio, há uma necessidade de urgência para suspender o fornecimento dessa medicação e uma plausibilidade do pedido, no sentido de que, sem a comprovação técnica dos efeitos dessa medicação, há uma possível violação dos direitos constitucionalmente previstos, como o direito à saúde, o direito à vida dessas pessoas e, principalmente, o direito à segurança. Então, nesse sentido, a maioria que se formou no plenário acabou deferindo a medida liminar para suspender a possibilidade, né, de utilização dessa medicação no Brasil até, pelo menos, o julgamento de mérito. Que vai acontecer ainda, vamos acompanhar exatamente, voltará ao plenário o tema para julgamento de mérito. Exatamente. E um outro caso, Cadu, que foi julgado também na quinta-feira e bastante interessante, já que por diversas vezes a gente verifica ações cíveis originárias ou mesmo nominadas aqui no Supremo Tribunal Federal como petições, são conflitos de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. De quem seria a atribuição para investigar, por exemplo, uma suposta irregularidade na aplicação do Fundef, que é um fundo para a educação? Seria do Ministério Público Estadual a atribuição para fazer essa investigação em ação civil pública ou do Ministério Público Federal? Na pauta de quinta-feira, eram aproximadamente 3 ações em que os ministros acabaram decidindo para se colocar uma pá de cal nesse assunto, porque, como eu disse, são ações que recorrentemente vêm ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Eles disseram, nesse conflito de atribuições, não é da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar esse tipo de conflito. Quem tem que dirimir esse conflito é o Procurador-Geral da República. E assim foram decididos 3 ações que estavam no Supremo, que giravam em torno desse conflito de atribuições, Ministério Público dos Estados e Ministério Público Federal, para que todos os autos sejam remetidos ao Procurador-Geral da República, que terá o condão de definir, de dirimir esse conflito. Seja ele positivo, os 2 Ministérios Públicos entendendo que eles são competentes, têm atribuições para fazer a investigação, ou se for um conflito negativo. Um diz que não é atribuição dele e o outro também não, e fica nesse jogo de empurra. Quem é que tem que decidir? Procurador-Geral da República, assim decidiu o plenário na quinta-feira. Destaques da semana aqui no Supremo Tribunal Federal. Você acompanhou ao vivo direto do plenário, agora os principais momentos no plenárias. Na quinta-feira da próxima semana não haverá sessão em função do feriado, mas temos mesmo assim encontro marcado, não é, Karina? Encontro marcado na próxima quarta, com o direto do plenário ao vivo e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.